Então, eu queria, antes de mais nada, dizer como eu estou contente aqui de estar coordenando essa sessão, né, com Manuel Barral Neto. Acho que, de maneira assim, contundente, acho que apresentar Manuel Barral Neto é realmente desnecessário, mas eu acho que, para a maior parte das pessoas que estão aqui presentes, mas eu acho que tem estudantes e jovens que ainda não conheceram a trajetória de Barral. Barral é um pesquisador, ele é formado em medicina, ele é médico, patologista, fez seu doutorado em patologia e na verdade, migrou, né, imediatamente para a área de imunopatologia, fez muitos trabalhos em imunopatologia da leishmaniose e tem uma carreira científica brilhante, com mais de 250 trabalhos publicados. E tem essa característica que eu admiro muito. Ele tem trabalhos que vão desde a área básica, com perguntas pertinentes na área básica de imunopatologia, até agora esse trabalho recente da área de vacina e de outros que ele vem desenvolvendo, que tem um impacto direto, né, na saúde pública da população. Então, Barral tem essa excitação científica, né? Ele tem assim, sempre está perguntando e sempre está renovando suas perguntas e trabalhando sempre para trazendo artigos e publicações e trabalhos que tenham realmente algo de inovador, né? Mesmo que seja na área de saúde pública. Então, fora isso, Barral tem uma carreira extensa na área de gestão em ciência, tecnologia e educação. Ele teve vários cargos assim de extrema importância para a ciência brasileira, né? Ele foi pró-reitor de pós-graduação ou de pesquisa e pós-graduação da UFBA, ele foi diretor da Faculdade de Medicina da UFBA, ele foi diretor do CNPq, diretor de cooperação institucional do CNPq novamente, comitê gestor, membro do Comitê Gestor do Fundo Setorial de Saúde e Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, diretor do Instituto Gonçalo Muniz, da nossa instituição, e vice-presidente de Educação, Comunicação e Informação da Fiocruz, né? Hoje ele vem se dedicando inteiramente à pesquisa, né? Ele tem algumas ações em gestão, sem dúvida, né? Mas que eu acho que é dispensável a gente falar. Ele tem um livro de titular da Academia Brasileira de Ciências e comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico. Então, assim, é realmente um prazer ter Barral aqui falando de mais algo novo que ele está produzindo para a ciência brasileira. Então, obrigada, Barral, por ter aceito o convite, e é com prazer que eu passo a palavra para você fazer sua apresentação. Então, obrigado, Patrícia. Eu agradeço realmente o convite. É sempre um prazer apresentar na Fiocruz, e na Fiocruz Bahia, principalmente, né, que a sessão científica tem sido realmente de alto nível, e isso é um desafio, né, de que realmente a gente também mantenha uma boa apresentação. E realmente um pouco vocês têm que dar um desconto, né, da apresentação de Patrícia, porque é uma amiga de longa data, então claro que ela me vê com olhos bem mais generosos do que a realidade, mas o ponto que eu vou falar hoje realmente encaixa um pouco no que ela falou. É algo que, na verdade, eu estou mais aprendendo do que ensinando, mas essas coisas estão evoluindo, né? Então, eu vou passar logo para a apresentação, para a gente não gastar mais tempo aqui antes de começar a ver os dados, para a gente ter também mais tempo no final para conversar e trocar ideias, né? Então, o que eu vou falar hoje é sobre o acompanhamento da efetividade das vacinas anti-Covid no Brasil. Esse, basicamente, um acompanhamento digital, né? Então, isso tudo está sendo feito dentro desse programa Vigivac, que é de vigilância de vacina da Fiocruz. Então, a ideia na verdade, primeiro a gente lembrar essa diferença entre... bom, antes, deixa eu falar logo da declaração de conflito de interesse. Alguns pesquisadores e o coordenador do Vigivac são funcionários da Fiocruz, que produz a Vaxzevria no Brasil. E a Fiocruz repassa toda a sua produção ao Ministério da Saúde para uso na campanha, então ela não vende, nem negocia com prefeituras, nem nada disso, então não tem nenhuma ação
outra além da produção e da avaliação da vacina. E não há qualquer benefício direto aos pesquisadores da Fiocruz para trabalhar nesse tema. E nenhum pesquisador relatou qualquer outro potencial conflito de interesse nesse estudo. É claro que tem sempre efeitos indiretos, né, da marca Fiocruz, etc., mas benefício direto não há. Então, em relação à efetividade das vacinas, eu vou situar bem essa situação, que é o seguinte: o desenvolvimento da vacina, ela tem várias etapas, né, e não vou recapitular todas elas, mas só falar que, após a vacina ter passado nos testes de segurança, etc., ela tem esses testes de eficácia para ver se ela realmente é segura em populações um pouco maiores, mas principalmente para ver se ela faz o que se espera, e no caso da vacina anti-Covid, se ela protege de infecção ou dos desfechos mais graves, como hospitalização e óbito, né, basicamente. Então, essa é a situação da eficácia, são aqueles estudos que são feitos, fase 1, 2, 3, para realmente garantir, principalmente o de fase 3, para garantir que a vacina realmente faz o que se espera dela, ela protege, né? E é isso que, então, faz a liberação para uso em massa. Mas essa liberação de uso em massa, ela também tem que ser acompanhada. E esse acompanhamento constitui toda uma fase 4, que é longa, etc. Mas esses estudos são estudos de efetividade, no sentido que você não acompanha mais os indivíduos naquele mesmo padrão de um ensaio clínico até a fase 3, né? Você não tem todo aquele registro, etc. É a vida real, é a vacinação na vida real. Nesse caso, se for uma droga, é o tratamento ou um diagnóstico, etc. Mas no caso das vacinas, é um estudo de ver o que acontece realmente quando você aplica a vacina na população. Então, ela tem essa importância, que não é maior nem menor do que as outras etapas, tem uma etapa também necessária que complementa os estudos, porque isso podem aparecer efeitos raros que, pelo número envolvido nos estudos de eficácia, não teve poder de observar, etc., mas principalmente para ver como é que funciona na prática um produto que foi liberado. Então, é lógico que também isso tem algumas limitações, porque você passa a ter possibilidades de viés que você não controla, né? Até os estudos de eficácia você faz o controle, você determina um pareamento de idade, de sexo, de condições, de comorbidades, etc. E então você pareia os grupos de uma forma muito mais rigorosa. Quando você vai para estudo de efetividade, você tem a vantagem de estar realmente trabalhando na vida real, na aplicação real da vacina, mas tem as limitações de possíveis vieses. Então, são estudos também que exigem esse tipo de cuidado na sua interpretação. Então, para a gente, o que eu pretendo falar hoje é sobre um contexto dessa compreensão da análise de efetividade das vacinas COVID, e principalmente no contexto brasileiro, basicamente no contexto brasileiro, né? A situação no atraso das segundas doses das vacinas, a avaliação da efetividade vacinal na população e papel da idade. Um slide sobre variante e perda de efetividade, eu não vou entrar muito nisso, e essa questão do declínio da atividade vacinal, né? Que o ano em inglês, mas declínio talvez seja um nome estranho, mas é o que eu achei que eu expressaria melhor. Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que não há registro de uma vacina ou de um grupo de vacinas, vacina contra uma determinada situação, uma enfermidade, que tenha sido aplicada em uma escala tão grande num prazo tão curto. Então, a gente está frente a uma situação muito especial, que são várias vacinas que foram aprovadas mundo afora. No Brasil, tem sido usado 4 delas, né? A Coronavac, da Sinovac, a Vaxzevria, a AstraZeneca, que a Fiocruz produz no Brasil, a Pfizer e a Janssen. Então, essas 4 vacinas utilizadas num prazo que cada uma delas entrou num período diferente em uso, né? Quer dizer, a Coronavac começou primeiro, depois a AstraZeneca, e a Pfizer um pouco antes da Janssen, e a Janssen no número menor. E como a vacinação era feita em faixas etárias progressivamente decrescentes, significa que para idosos praticamente só receberam Coronavac
Coronavac e AstraZeneca. Você não consegue fazer estudos muito grandes de idosos no Brasil vacinados com Pfizer e Janssen, porque elas chegaram depois dessa fase da vacinação. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. Essa cobertura vacinal que está aqui é a cobertura de todas as vacinas em conjunto. Mas é necessário entender a cobertura vacinal de uma a uma para realmente ver o que está se passando. Então, claramente, o que a gente está vendo aqui, esse gráfico é o gráfico da primeira dose, e a gente vê que os muito jovens só começaram a tomar a primeira dose depois de setembro, e agora é que acelerou um pouco mais. E na segunda dose praticamente não aparece, porque tem os 3 meses, né, das vacinas mais usadas. A Janssen é usada pouco, foi um lote, um grupo, não faz uma grande diferença numa curva de milhões de indivíduos, mas as outras vacinas todas, a AstraZeneca e a Pfizer, que são as mais usadas no momento, são 3 meses, e a Coronavac 1 mês. Então, como isso começou em setembro, e os nossos estudos estão avaliando basicamente os dados do final de setembro, a gente não tem aqui essa... mesmo isso aqui não são os dados de outubro já, mas não aparece muito ainda, porque tem esse também de lei de registro que a gente vai discutir um pouco mais. Quando a gente vai para a faixa de 18 a 64 anos, a gente vê que, na verdade, houve, né, uma vacinação progressiva e que já está estabilizando em termos de primeira dose, e agora a gente está vendo esse crescimento da segunda dose. Quando a gente pega os mais idosos, 90 anos, ou mais de 80 anos, 65, 79, ou 80 anos ou mais, a gente vê que também os 80 foram vacinados primeiro, depois os de 65 a 79. Esse padrão aqui já estabilizou, não chega ao 100%, que isso daqui é em relação à população estimada que deveria receber, né? Não é em relação à população total. Então, em relação à população estimada dessa faixa de 65 a mais de 80 anos, acima de 65 anos, a gente vê que as duas atingiram mais de 90% do público esperado, e que provavelmente aqui a gente tem diferenças que, como a gente está sem censo no Brasil sem censo no sentido censitário, né? Está sem censo também em outros censos, mas em outros sentidos, mas no sentido censitário populacional, o nosso censo realmente feito é de 2010, então essas estimativas podem ter imprecisões aqui, e a gente está um pouco mais ou um pouco menos do que era esperado. Mas, de qualquer maneira, é importante mostrar que a segunda dose não atingiu a população da primeira dose integralmente. Então, significa que a gente tem um problema aqui de indivíduos idosos que não tomaram a segunda dose. E isso é um ponto que eu vou estender um pouco mais logo depois. Nas outras faixas, ainda não podemos dizer, parece que aqui já estabilizou, né, a faixa de 18 a 64 anos, o crescimento, pelo menos, vai desacelerar muito, e ainda longe do 100% da faixa, né? Então, a segunda dose está indo bem, mas a gente não sei quanto dessa faixa não ficará com cobertura vacinal. Então, esse tipo de situação é só para mostrar essas dificuldades na interpretação, porque o que a gente está vendo aqui, que já é complicado por faixa etária, por tempo, etc., ainda é maior quando a gente pensa que isso tem que ser feito por cada vacina para entender o que está se passando. Então, só para pegar um exemplo, a aplicação da Vaxzevria no Brasil, a primeira dose, ela começou aqui, né, um pouco no final de janeiro para fevereiro, pegando uma determinada faixa etária, depois ela cresce, depois ela diminui. Quando chega em agosto, setembro, estava diminuído a primeira dose, mas a segunda dose tem esse padrão. E isso tem que ser analisado e pensado para cada vacina. Um outro ponto que a gente tem que levar em conta também é a questão e o outro ponto que a gente tem que levar em conta aqui é a questão das variantes, né? Aqui é um panorama da situação brasileira por região, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, mostrando de janeiro a setembro, que era o período que a gente tem de análise, que eu vou mostrar, o padrão é completamente diferente de uma região para outra,
E, principalmente, o grande ponto aqui é essa predominância de gama ou predominância de delta, né? Porque a delta teve um impacto muito forte em vários países, inclusive superando, em alguns países, a proteção vacinal, ou aparentemente superando a proteção vacinal, e isso era também extremamente importante. Então, se a gente pegar aqui no Nordeste, a gente vê que durante grande parte do período, né, desde que a vacinação em janeiro atingiu pouca gente, a partir de fevereiro até final de julho, é uma predominância muito clara da gama, né? Depois, em agosto, tem uma divisão entre gama e delta, e depois a delta começa a predominar. Se a gente vai para o norte, a situação é diferente. A gama predominava desde o início e continua predominando até agosto, e ainda tem a maior parte, mas dividindo com a delta em setembro. No sudeste, a delta chega mais cedo e predomina mais cedo. Parecida, o sul é parecido, mas em menor intensidade. Então, claramente, é um panorama que também não ajuda muito a gente a entender, mas isso também pode ser um objeto interessante de estudo, porque a gente pode comparar no Brasil diferentes situações de predominância de variantes, que normalmente em países menores, com menos diferença geográfica, isso não acontece. E uma outra coisa também para a gente levar em conta é a questão do contexto da vacina, da força da infecção. Porque se a vacina é um instrumento de proteção. Se a vacina é um instrumento de proteção, a gente tem que lembrar que a proteção depende do desafio. Quer dizer, se você não tem nenhuma transmissão sendo feita, você não consegue nem avaliar a vacina, porque não tem casos para você saber se alguém está protegido daquele efeito. Então, quanto mais forte a infecção, quanto maior força tiver a transmissão, mais você exige das vacinas. Quando a força de transmissão é baixa, você tem uma exigência menor para a vacina, ela vai proteger aparentemente, né? É lógico que você sempre tenta comparar grupos vacinados e não vacinados, e isso ajudaria a fazer estudos mesmo em forças de infecção mais baixas, apesar de que precisaria de muita gente para fazer o estudo, mas no caso da população você tem muita gente sempre. Mas o que acontece é que esses estudos com controles típicos, estudos de efetividade com controles típicos, que seriam não vacinados, é difícil no caso das vacinas anti-Covid, porque, na verdade, a vacinação está sendo muito rápida e atingindo uma boa parte da população, exceto em alguns países especificamente. Mas, digamos assim, no Brasil, houve um retardo no início, mas depois o programa ganhou um ritmo que faz com que progressivamente os controles não vacinados desaparecem, porque você está com cobertura vacinal muito alta, significa que a população não vacinada é uma população pequena e que provavelmente tem algum viés. Por que essa população não foi vacinada? É o pessoal que resiste a tomar vacina, é o pessoal que não pode tomar vacina. Então, essa situação faz que o controle típico, né, de vacinados e não vacinados, seja difícil de ser realizada numa vacinação maciça e acelerada, como é o caso das vacinas anti-Covid. Então, claramente, a gente tem que lembrar que as vacinas que foram testadas nesse período, quando estava com muita infecção, são vacinas que encontraram um desafio maior do que as vacinas que estão sendo testadas nessa fase de declínio, quando a força de infecção é bem menor. Então, claramente, esses valores de efetividade são influenciados pela força da infecção. E a gente vê que cai no Brasil, a partir de junho, julho, quando a vacinação já estava mais elevada, começa a cair a infecção, a hospitalização e o óbito. E cai óbito em todas as faixas etárias. Eu estou fazendo isso porque a gente vai ver a importância da faixa etária na proteção, e a gente vê que esse é o grupo, no site lá do Infogripe, que está aqui indicado, esses dados estão completos com várias faixas etárias. Eu peguei aqui só 3 para ilustrar, quer dizer, peguei gente mais jovem, de 20 a 29 anos, com diminuição de morte por SRAG. Isso aqui é óbito por SRAG. 50 a 59 caindo e mais de 80 caindo também. Então, claramente, a infecção está em declínio no Brasil em todas as faixas etárias. E por que isso é importante?
é que, na verdade, a gente tem que lembrar que a relação da primeira e segunda dose no Brasil é calculada tanto na população geral, sem fazer a quebra por faixa etária, fazendo ajustes por faixa etária, mas sem quebrar em faixas etárias. Quando você analisa a população abaixo de 60 anos, você vê que tem a primeira dose de Coronavac protege em torno de 60%, a segunda vai para um pouco mais de 80%. No caso da Vaxzevria, ela já é perto de 80% na primeira dose e vai para 95% na segunda dose. A Pfizer, na faixa de 60, abaixo de 60 anos, ela tem uma proteção inicial acima de 85%, perto de 90%, e vai muito perto de 100%, no caso... Isso aqui é hospitalização, o que está sendo analisado é hospitalização, é forma grave. E vai perto de 100 no caso da segunda dose. Então, a Janssen é dose única e ela fica parecida com a primeira dose da Pfizer. A gente deve lembrar aqui que o que eu quero destacar aqui, na verdade, é que repare a diferença da primeira para a segunda dose. Isso é extremamente importante. A primeira dose dá uma proteção, mas a segunda dose eleva substancialmente a proteção. O que é que acontece se a gente, ao invés de examinar indivíduos abaixo de 60 anos, pegar os indivíduos com 80, 89 anos? Essa proteção é muito menor. Essa verde aqui é Coronavac de menos de 60 e Coronavac mais de 80. Então, a gente está vendo que, ao invés de 60, a primeira dose aqui protege menos de 40. E só a segunda dose chega nos 60, que é igual à segunda dose, a primeira dose, melhor dizendo, a segunda dose do idoso, equivale à primeira dose da Coronavac. E um quadro parecido com números diferentes acontece na Vaxzevria, na AstraZeneca. Né? Aqui é o jovem, o idoso é bem mais baixo, o jovem e até 60 anos, né? Não é jovem só o jovem, tem adultos, jovens e adultos não idosos, tem essa redução. Então, por isso que é preocupante aquela história que eu mostrei muito lá na faixa, de que tem gente acima de 80 anos que não completou a vacinação, tá? Parou aparentemente na primeira dose. Então, a gente começou a analisar isso, como era que estava esse atraso da segunda dose. É um trabalho que Pilar e Vinícius têm assumido mais diretamente, que a gente vê esse quadro do atraso. Isso aqui são dias de atraso, e aqui está o quadro de quantas pessoas, isso aqui é indivíduos em atraso, e aqui a percentagem dessas. Nos primeiros 15 dias, a gente nem está considerando na faixa de atraso preocupante, porque a gente sabe que tem em torno de 6 dias entre a aplicação da vacina e o registro do dado, chegada no Ministério, e tem mais outros fatores, né? A vacinação, que os 90 dias caem no final de semana e não tem vacinação no final de semana, o indivíduo que está impossibilitado de ir naquele dia vai 3 dias depois. Então, são atrasos que não têm uma repercussão maior, provavelmente. Mas, mesmo que a gente desconte esse atraso de 15 dias, tem muita gente com atrasos longos e tem muita gente com atraso acima de 60 dias e atraso mesmo de mais de 100 dias. Esses atrasos de mais de 100 dias são pessoas que provavelmente não voltarão, a menos que haja uma ação específica para completar a sua vacinação. E como isso, então, ficou muito importante, quer dizer, a ideia era entender um pouco o que estava se passando no Brasil, mas quando a gente viu que o quadro era preocupante, a gente decidiu fazer um painel que ajudasse os governos, os gestores municipais, a agir nesse aspecto. Então, esse é um painel que está disponível aqui no site do Vigivac, especificamente aqui, painéis, você pode fazer a consulta por estado ou por município, e isso aqui é o quadro de atraso por número de atrasados, né? Então, e quando você faz a busca aqui, na verdade, tem todos os estados, aqui é o primeiro que aparece, né? O Acre e as prefeituras dos municípios. Então, a gente vê que, na verdade, ele diz o número de indivíduos em atraso naquele município e dá o tamanho da população para você ter uma ideia do impacto, né, desse atraso aqui. Mas é possível saber também o atraso só com AstraZeneca, o atraso só com Coronavac ou só com Pfizer. E essa é a pirâmide etária dos atrasados. A gente vê homens aqui à esquerda e mulheres à direita,
e aqui a faixa etária maior. Então, a gente vê que, na verdade, esse padrão é um padrão mais ou menos que é o padrão do vacinado no Brasil. Então, não há uma seletividade por faixa etária ou por sexo. E esse é o atraso global, né, de todas as vacinas. Se a gente pegar por vacina, a gente vê que aí, aquela ilustração que eu falei da dificuldade da gente entender o processo de vacinação, porque a AstraZeneca tem, ou desculpe, a Coronavac tem um perfil completamente diferente de distribuição, né? Atingiu muitos jovens, mas tem todas as faixas, mas com esses gargalos e expansões. A Vaxzevria tem um padrão completamente diferente desse, parecido com a da Pfizer, mas a Pfizer não tem praticamente idosos, né, aqui vacinados, e chega numa faixa etária menor que a Vaxzevria tem uma cobertura maior. E eu não coloquei aqui, a gente não coloquei aqui a Janssen, porque a Janssen não tem atraso de segunda dose, porque é dose única, né? Então, como a gente está aqui falando aqui de atraso de segunda dose, não dá para... Mas o mais preocupante foi que a primeira vez que essa análise foi feita, em 15 de setembro, com dados de 15 de setembro, havia 7.300.000 pessoas nessa situação. Pouco mais de um mês depois, isso estava em 14. E agora essa última já está em quase 16 milhões. E isso acontece nas 3 vacinas. Então, o que é que pode explicar esse atraso registrado no painel? Bom, primeiro, a gente tem que, eu já mencionei, o atraso no registro dos dados e seu envio para a base do Ministério da Saúde, que é de onde a gente coleta os dados. É possível, né, que as equipes das gestões locais, das secretarias locais de saúde, pela sobrecarga, pelo esgotamento, com toda essa pressão da pandemia já há quase 2 anos, né, elas não estejam realmente realizando a busca ativa adequada para esses indivíduos. Então, isso é um estímulo sempre que a gente tem que fazer isso, porque está ficando muita gente para trás na vacinação. Tomou a primeira dose. A baixa disponibilidade periódica de vacinas, isso explica alguns atrasos, né? Às vezes a falta é só de uma vacina naquela cidade, mas quem tomou a primeira dose daquela não consegue tomar a segunda dentro do prazo. Tem, é claro, essa falsa impressão de segurança com apenas a primeira dose, isso é algo que uma campanha bem feita precisa ser realizada para atingir essa população. Tem a questão das notícias falsas, né, que alertam e saiu todo tipo de afirmação sobre vacinas, etc. E muita gente hoje ainda tem um certo receio. É lógico que a gente acha que esse ponto não é tão grave no Brasil, porque está claro que a adesão da população foi muito grande. A população buscou a vacina quando foi possível, mesmo aqueles que diziam que não iam tomar, às vezes tomaram escondido, mas tomaram. Então, e além do mais, a gente, ao falar em atraso, é alguém que já foi para a primeira dose. Pode ser, lógico, que essas notícias tenham incrementado e ele tenha ficado com medo e pode ter tido alguma reação na primeira dose e aí acreditou mais nas notícias falsas. Tudo pode acontecer aqui para explicar esse atraso também pelas notícias falsas. E tem essa questão de que alguns municípios começaram a vacinar populações mais jovens do que o que estava no Plano Nacional de Imunização antes do tempo e não guardaram estoque para dar a segunda dose. Isso também pode ter levado a que haja atraso em alguns municípios. E também, principalmente naqueles indivíduos mais idosos, é possível que esteja aí um subregistro de mortalidade que a gente ainda não... porque a gente só tem... A gente está buscando aperfeiçoar mais esse dado de mortalidade, porque a gente não está aí não está tendo a questão da mortalidade geral. No nosso caso, a gente analisa a mortalidade relacionada com Covid, mas se a pessoa morreu de outra causa, ela também não vai tomar a segunda dose. Então, a gente tem que saber a mortalidade total naquele segmento e não somente mortalidade por Covid. Então, a gente está trabalhando para aperfeiçoar esse dado. Então, eu não vou entrar em detalhe aqui dos bancos de dados, mas o que a gente está trabalhando é exatamente essa questão de fazer... Desculpem que essa é uma mistura aqui de português e inglês, porque não deu tempo de traduzir todos os slides para uma língua ou para outra, então isso está meio confuso aqui. Mas os bancos são do PNI, o banco, a Campanha Nacional de Imunização, o SUS Notifica, onde tem os registros de infecção respiratória aguda, e o CIVEP Gripe, onde tem os casos de infecção respiratória grave, né? Todos eles fornecidos para nós pelo DataSUS, do Ministério da Saúde, e esses bancos, cada um deles, ele foi identificado, ele tem uma chave
individual que está presente no mesmo indivíduo, a mesma chave nos 3 bancos, o que nos permite fazer a ligação dos bancos, mas a gente não tem a identificação das pessoas. E todos os indivíduos aqui, depende dessa data, depende de quando a gente de quando analisou e tal, mas basicamente o que é que a gente exclui? A gente primeiro está usando indivíduos só que tiveram a confirmação laboratorial do diagnóstico, seja por um RT-PCR positivo ou por um teste de antígeno, que está sendo muito usado no Brasil, e testes mais confiáveis agora para isso, né? E foram excluídos indivíduos vacinados com outras vacinas, isso aqui se refere a que a gente tenta fazer essa análise, né, por vacina, a inconsistência no registro das vacinas, quem teve infecção prévia à vacinação e aquelas indivíduos que não tinham dados registrados em variantes importantes como sexo e idade. E o modelo foi ajustado por idade, sexo, região de residência, aspecto socioeconômico. Isso daqui a gente usou o Índice Brasileiro de Privação, que é um índice desenvolvido no SIDAX, né, e que cobre todos os municípios brasileiros, na verdade, até por distrito censitário. O mês da primeira dose, o valor de transmissão, né, o ERT no nível estadual e as datas das vacinas, evidentemente. Então, essa primeira análise, que foi feita com dados de 24 de julho, a gente tinha no banco 96 milhões de pessoas e depois de tirar outras vacinas e algumas situações de problemas de anotações, etc., nós trabalhamos com 76 milhões de indivíduos. Na verdade, essa segunda rodada, a primeira foi um pouco antes. E esses indivíduos, então, eram quase 26 milhões de Coronavac e 50 milhões de Vaxzevria. Esse slide é pesado, eu vou tentar assim, destrinchar com calma. Aqui à esquerda a gente tem Vaxzevria e aqui Coronavac. E cada conjunto de 4 linhas aqui se refere a uma determinada idade, né? Seja para total, né? Ajusta no modelo, mas não quebra por faixa, e depois dividindo em faixas etárias. Então, quando a gente pega, vamos começar com essa parte do total. A faixa verde é infecção, a faixa azul é hospitalização, a faixa laranja é internação em UTI e a faixa vermelha é óbito. Então, a gente vê que, na população geral, a Vaxzevria não protege, não chega a 75% contra a infecção, mas protege acima de 90% para os desfechos graves, né? Isso chega na faixa de acima de 90% mesmo em hospitalização. Então, isso já é conhecido, já se sabe que, na verdade, as vacinas não são ideais para conter a infecção, mas repare que também o pessoal diz, não adianta nada para a infecção. Também não é verdade, porque você tem uma proteção de mais de 50%. Se é uma proteção de mais de 50%, significa que isso impacta na transmissão na comunidade. Quando tem muita gente vacinada, você contribui para diminuir o R, sim. Não é que a vacina não protege tanto contra a infecção do que com as formas graves, mas protege, sim, contra a infecção, parcialmente. Então, quando a gente quebra por idade, a gente vê que nos indivíduos até 69 anos, esses valores eles sobem, né? Principalmente aqui 60 a 69, e eles estão, na verdade, atingindo 95% de proteção, no caso, por exemplo, de UTI. Com 70 e 79, a proteção ainda está acima de 90%, e também até 80, 89 anos, esses indivíduos, nessa época, isso aqui foi o estudo de 24 de julho, os indivíduos com Vaxzevria, vacinados com Vaxzevria, vacinação completa. Aliás, aqui está todo mundo, né, que foi vacinado até aquele período. A gente faz a revisão se era indivíduo com primeira ou segunda dose, mas isso na verdade, aqui estão incluídos todos. E a gente, então, vê que tem uma proteção acima de 90%, mesmo nos indivíduos com até 89 anos. A queda é observada acima de 90 anos. Essa queda é importante para a infecção, para a hospitalização, para UTI e para óbito. Essa queda acontece em todos os... Mas, de novo, para óbito, ela ainda fica próxima a 70%. O intervalo de confiança aumenta, mas é em torno de 70% de proteção, o que não é desprezível, né, para um evento que não tem retorno.
Então, na Coronavac, o panorama segue o mesmo padrão de que, no geral, a gente tem proteção contra os efeitos graves, mas isso aqui já é menor, é cerca de 15 pontos percentuais menor, né? Está em torno de 75%. E essa queda começa a aparecer já na faixa de 70 a 79 anos. Aqui na faixa de menos de 60, isso está perto dessa parte final aqui, né, o que seria perto de 90%, não chega a 90%, mas está perto. Aqui já cai um pouco mais e com 70, 79 anos já está na faixa de 75. 80, 89 a queda é um pouco mais clara, já sai dessa faixa acima de 75%, e, de novo, no caso das mais de 90, a queda é expressiva. Um outro ponto que a gente analisou aqui, que é interessante, foi ver a incidência, né, de hospitalização por 100 mil vacinados, aqui em cima, Coronavac, de menos de 60, 60, 69, 70, 79, 80, 89 e mais de 90. Nessa linha vermelha está a primeira dose, na linha azul está a segunda dose. Então, a gente vê que, após a administração da segunda dose, tem uma queda nessa faixa, no número, né, de hospitalizações por 100 mil habitantes, e depois que toma a segunda dose, isso cai e permanece até cerca de 90 dias baixo. Com 60 a 69, o padrão é muito parecido, tem uma queda da primeira dose, que é mais acentuada na segunda, e isso permanece protegendo até, pelo menos, nessa faixa de 90 dias. 70 a 79, o padrão não muda muito, mas a gente nota que a cada 10 anos essa faixa azul está um pouco mais em cima. Então, a perda de afetividade, quer dizer, relacionada com a idade, ela aparece de forma progressiva. No caso aqui da Vaxzevria, é completamente diferente o gráfico, porque aqui é só um mês, aqui são 3 meses, e tem menos tempo de acompanhamento, porque a gente, nessa época, só tinha 90 dias para acompanhar. Quer dizer, quando a gente cortou em julho, a maioria das pessoas de Vaxzevria estava apenas com o primeiro mês de segunda dose. Mas o padrão é semelhante, embora esses números variem. E o que mostra aqui interessante é que, na verdade, se a gente for pensar bem, naquela época, com aquela força de infecção, a primeira dose não estava segurando até 90 dias. Talvez tivesse sido melhor antecipar isso para 2 meses, principalmente nessa faixa acima de 80 anos, quando já estava aumentando a hospitalização entre o segundo e o terceiro mês. E agora eu vou mostrar rapidamente esses dados de setembro, né? Então, a gente tem aqui, agora os números cresceram, são 36 milhões com Coronavac, 55 aproximadamente com Vaxzevria, 35 com Pfizer e 5 milhões, 4 milhões e 200 com Janssen, num total de quase 130 milhões. E o que a gente vê é que, na verdade, a diferença não é muito grande. Em termos de hospitalização, na faixa de menos 60, 60, o que a gente vê é essa perda, no caso aqui a gente está vendo Coronavac, os mais jovens, abaixo de 60, têm uma proteção perto de 90, isso vai caindo progressivamente e vai para perto de 60 aqui com mais de 90 anos. Aqui a gente está vendo já esse efeito também, evidentemente, da perda progressiva de força de infecção que está sendo computada agora, em setembro, que não foi, que em julho a gente estava pegando um período de muita pressão da infecção. E com óbito, o quadro é um pouco melhor, né? Mas a tendência é a mesma. E com Vaxzevria também a gente tem um panorama parecido, só que, de novo, tem essa manutenção mais firme, né? Quer dizer, 60 a 69 anos tem 90%, aqui está muito perto de 80, 85%, e acima de 90 é que a queda aparece. Então, claramente, eu acho que o padrão que eu tinha descrito antes permanece aqui, e aqui estão os ajustes que foram feitos. Quando a gente vai para a Pfizer, para 2 doses, porque aqui a gente vê que, na verdade, não tem ainda poder para analisar faixas etárias mais elevadas. Não é falta de gente, vocês viram que o grupo é grande, mas o número de eventos é baixo porque a força de infecção está baixa. Então, não é possível ter muita confiança em dados a partir de 70 anos. Mas a gente vê que, para hospitalização, a Pfizer é em torno de muito perto de 100%, assim como 60 a 69 anos também está perto disso. E para óbito também está muito perto da faixa de 100, e, de novo, não dá para avaliar as faixas etárias maiores.
No caso da Janssen, é dose única, mas mesmo assim não dá para avaliar, porque não é uma questão de pessoas com tempo, é uma questão de eventos, né? Então, eu botei aqui essa de 60 e 69 anos só para vocês sentirem o que, quando a gente diz que não tem confiança para registrar, olha o intervalo de confiança para essa barra. Então, é claro que isso não é um valor confiável, mas para menos de 60, sim, a gente tem dados que mostram aquela proteção que eu tinha indicado um pouco antes, acima de 80% para hospitalização e cerca de 90 e poucos por cento para óbito. Então, agora, um ponto importante aqui é o seguinte, a gente está dizendo o efeito da idade é muito grande, etc. E eu esqueci de mencionar, no caso da Pfizer e da Janssen, é muito difícil, eu acho que nunca conseguiríamos analisar bem os indivíduos acima de 80 anos, porque muito pouca gente no Brasil acima de 80 anos recebeu essa vacina. Então, vai ser difícil chegar a esse tipo de análise precisa nessa situação. Mas aqui a gente está indicando, por razão de taxas, rate ratio, o aumento do risco, né, com a idade. Então, a gente vê aqui que realmente tem um progressivo aumento, né, dessa taxa de óbito, né, a partir com a idade. Isso a gente observa nas duas vacinas que é possível analisar isso por faixa etária, e baixa aqui na Pfizer e aqui na Janssen também. Mas a gente aqui não consegue analisar nas outras faixas. Mas isso mostra, então, que tem progressivamente, né, maior razão de taxas em relação ao óbito nessas duas vacinas com o progredir da idade. Mas a gente deve lembrar que essas faixas etárias foram vacinadas mais cedo. Então, a gente tem aqui uma mistura de faixa etária maior e maior tempo de vacinação, quando também a vacina vai perdendo o efeito. Então, o que a gente observa aqui é só com Coronavac aqui a influência do tempo após 2 doses, misturando hospitalização e óbito, juntando os dois desfechos. E a gente nota que esse aqui é o período, né, logo depois da tomada da segunda dose, 14 dias depois, isso aqui está em semanas, então 14 dias após a segunda dose, quando a imunização realmente está mais efetiva, há essa redução, mas logo depois começa a aumentar essa SRR. E a gente vê que nessas primeiras semanas, a bolinha dos idosos está muito parecida com a bolinha dos mais jovens. E isso vai se mantendo até que começa a dissociar. Então, isso mostra claramente que a gente tem um efeito combinado de idade e tempo pós-vacina. Quer dizer, então, claramente, a gente tem uma mistura de tempo pós-vacina e idade. E para tentar separar isso, o que nós fizemos foi pegar indivíduos que se vacinaram no início do programa com essas vacinas, porque, por exemplo, trabalhadores de saúde foram vacinados quase na mesma época dos idosos, e eles não tinham a mesma idade. Então, foi possível fazer nesse grupo uma comparação do que acontece em relação ao tempo após a vacinação e a idade. Eu vou começar pela Coronavac, apesar de estar aqui à direita, porque é bem mais fácil de ver, porque as linhas estão mais distantes. Então, são indivíduos que foram vacinados na mesma época e que foram acompanhados por 150 dias, né, digitalmente. Então, essa faixa é dos indivíduos de menos de 60 anos, e aqui é de mais de 90. Então, claramente, a gente aqui não pode mais atribuir essa diferença ao tempo de vacinação, porque o tempo de vacinação é igual neles, eles foram vacinados na mesma época, passaram por todas as etapas da pandemia, porque isso também tem uma influência grande no risco de ser infectado, e claramente há diferenças nessas faixas etárias. Então, é menos evidente na Vaxzevria, porque os valores de incidência são menores, mas é o mesmo padrão, né? Quer dizer, o mais jovem tem bem menos do que os de mais de 90. E aqui é a mesma coisa que eu mostrei lá antes para a Coronavac, para a Vaxzevria, mostrando esse aumento continuado da perda, né, de efetividade, que não está relacionado com a idade, mas ele existe mesmo sem essa questão da efetividade. E aqui eu vou mostrar rapidamente essa questão do declínio da resposta imune, só para comentar um pouco sobre essa questão das variantes, porque a perda de efetividade mundo afora foi muito atribuída à Delta, né? Então, na Escócia, nesse período, é um trabalho conjunto com colegas da Escócia, essa perda de efetividade
aconteceu lá na época da predominância da Delta, e se nós cortarmos aquela fase do Brasil em que já tinha bastante deltas, pegando ainda a época da Gama, a gente também vê uma perda de efetividade. Então, é lógico que as variantes podem ter um efeito, mas eventualmente está sendo exagerado o impacto, né, das variantes na perda de efetividade. Ela existe mesmo com variantes diferentes. E o outro ponto aqui é exatamente essa questão voltando, né, para lembrar que tudo isso a gente tem essa enorme diferença entre primeira e segunda dose para todos isso, além de ter a idade. Então, claramente, é muito importante a gente continuar acompanhando isso e realmente ter, isso aqui foi para hospitalização e óbito, né? Estão aqui separadamente, inclusive. E aqui, após a segunda dose, continua, mesmo após a segunda dose, essa diferença de idade é importante nessas duas vacinas que podem ser comparadas nessas duas faixas etárias. Né? Então, claramente, a gente está falando do atraso da segunda dose, mas mesmo após a segunda dose, o efeito idade acontece. Esse padrão que a gente está descrevendo é algo que mais ou menos acompanha essa aspecto da indução de níveis neutralizantes. A gente não pode atribuir a isso, mas dá uma força ao fato de, repare, que as vacinas de RNA, como é a Pfizer, induzem mais anticorpos neutralizantes do que as vacinas de vetor viral ou as vacinas de vírus inativado. Então, essas diferenças, a gente não pode... O valor de efetividade para comparar, vocês já viram, é muito difícil, porque essas vacinas foram aplicadas em populações com idades diferentes, em tempos diferentes, mas o padrão geral esperado vai na mesma direção desses estudos e que também mostraram que a relação, né, entre eficácia e observada por dosagem de neutralização e nos estudos de eficácia também já mostravam isso e a efetividade está acompanhando esse padrão. Então, os comentários sobre isso, a Coronavac mostra proteção das formas graves e tem uma queda expressiva de efetividade acima de 80 anos. A Vaxzevria também protege bastante contra formas graves e a queda é num período só mais idosos, né, em relação ela é muito importante acima de 90 anos, mas ainda dá uma proteção razoável para indivíduos de 80 anos. A Pfizer e a Janssen só é possível analisar com segurança os vacinados abaixo de 60 anos, não é possível ainda, e eu acho que talvez nunca seja acima disso aqui no Brasil. E a Pfizer, com 2 doses, mostra efetividade próxima a 100% dos vacinados com menos de 60 anos, e a Janssen com 90%, em torno de 90% também nessa faixa etária com a dose única. O acompanhamento da Coronavac mostra a progressiva elevação da razão das taxas de hospitalização e óbito em comparação com o período de 2 semanas após a segunda dose, após cerca de 10 semanas. O RR é o dobro do observado no período de referência, que é aquele período 2 semanas após a tomada da segunda dose. Na Vaxzevria também há uma elevação dessa razão, o padrão não é tão diferente, mas ela sai de um patamar mais baixo, como eu mostrei também naquele dado lá dos indivíduos jovens que foram vacinados na mesma época dos idosos. A incidência na Coronavac é bem menor, então a razão de taxas não é tão diferente, mas os indivíduos afetados, o número de indivíduos afetados é diferente. Ainda não é possível analisar com segurança a perda de efetividade das vacinas Pfizer e Janssen devido ao curto tempo de acompanhamento e também a baixa transmissão observada no Brasil nesse período. Então, para finalizar, a equipe é grande, eu não vou citar todos, mas eu já mencionei Pilar, que tem trabalhado nessa questão do atraso da segunda dose, e agora estamos expandindo um pouco essa análise. Tem o grupo todo de dados mesmo, liderado por Vinícius, que tem trabalhado bastante nessa questão de manter esses bancos realmente possíveis de ser analisados. A gente tem baixado o banco semanalmente e tem todo o grupo de pessoal de análise onde se destaca todas essas análises iniciais, quase todas elas até o momento. Vinícius, Tiago Silva. Tiago é um estudante no internato de medicina e fazendo doutorado paralelamente, que realmente tem realizado a maior parte das análises. Também tivemos um projeto de grávidas que eu não mostrei aqui,
que Eni fez um outro tipo de modelo de análise, mostrando também resultados muito interessantes. Então, claramente, a gente tem um grupo de analistas em que Tiago e Eni têm se destacado, mas outras pessoas estão trabalhando também, como Júlia Pescarini, que está vendo essa questão em indígenas. E nós, e eu não vou citar todos os tópicos, porque seria muito tempo e não tem resultado ainda. Mas o outro ponto é que, na verdade, a gente tem também pessoas que estão nessa análise e interpretação, como Viviane, Gerson, Guilherme Werneck e Maurício, né, que são clínicos e epidemiologistas muito experientes e que são essenciais realmente nessa questão, não só da análise, mas da identificação de perguntas pertinentes, e isso é importante, que o grupo é bastante variado. E mencionar o apoio tanto do Gonçalo Muniz, né, que realmente tem facilitado todo esse processo, e da presidência, através da vice-presidência de gestão, mas com a TI, a questão da CGTI, com a infraestrutura para tecnologia de informação, para analisar um banco desse tamanho, que não é trivial, né? Quer dizer, é uma questão... Como é que eu... não é trivial analisar um banco desse tamanho. Então, claramente, é um desafio grande, que teve muito desafio no próprio tratamento dos dados, mas também nas análises de como fazer. Então, claramente, é uma equipe grande, que eu não tive chance de falar de todos, mas citei alguns assim que estão em processos chave, e espero que não tenha esquecido muito dos nomes para não criar ciúmes, mas é sempre arriscado você citar nomes, mas é importante também destacar. E eu, evidentemente, também fiz uma seleção de nomes em relação àqueles que têm uma ligação maior com a Fiocruz Bahia, né? Porque essa sessão é muito, assim, também para a nossa comunidade, e mostrar como isso está sendo feito por vários grupos dentro da unidade. Então, obrigado. Fico à disposição aí de a gente conversar um pouco. Eu acho que eu passei do tempo, mas... Obrigada, Val. Não tem problema, porque sua apresentação foi excelente. É impressionante como esses dados que saem do dado primário, né, e dá de informação assim, relevante para as medidas de conduta governamentais, né? Aqui a gente está trabalhando com governos estaduais, porque o federal, eu imagino que não esteja agindo de maneira a seguir esse tipo de análise para conduzir o processo de vacinação. Então, eu vou depois, eu teria algumas perguntas, mas eu vou logo trazer Miter Maia, né? Alguns parabéns e elogios à sua apresentação. E aí, Miter Maia, ele coloca, né? Barral, parabéns pela palestra, favor comentar a implicação do indivíduo ter sido infectado próximo a receber a primeira dose ou ter sido infectado no intervalo entre doses. Depois ele tem outra pergunta, mas aí eu trago depois. Tem mais duas outras. Então, vamos para a primeira de Miter. Então, Miter, obrigado. Se ele quiser abrir a câmera, aí Miter gosta de... Obrigado. A gente, na verdade, está analisando agora essa questão do efeito da primeira dose, da pré-infecção, porque a gente nas análises que eu mostrei, sempre estava excluindo esses níveis que estavam pré-infectados, porque a gente queria ver realmente o efeito da vacina numa situação ideal, né? Mas no mundo real, muita gente, milhões de pessoas aqui no Brasil, já tinham tido infecção registrada quando foram vacinados. Então, a gente está analisando isso, mas ainda não tem dado para mostrar. Sim, eu já garanto um outro convite no início do próximo ano para alguém apresentar as outras coisas. Ele pede para comentar também sobre o impacto da terceira dose com a vacina da Pfizer para idosos e profissionais de saúde. Está cedo, talvez, né? Não sei. Está cedo, a gente não tem ainda, a avaliação está começando a se preparar e acompanhando no banco como é que está esse número, mas não tem ainda a possibilidade de realmente, principalmente com essa questão de ter pouco evento no momento, né? Então, às vezes você tem o número de pessoas, mas não tem número de eventos para fazer uma análise adequada.
Mas aí, nessa linha, a Cláudia pergunta, eu vou voltar, Mitra, a sua terceira pergunta. Nessa linha, ela pergunta se você pode predizer, né, essa efetividade da terceira dose com a Pfizer. Em cima dos dados, né, fazer uma predição. Não, em cima dos dados. Aqui no Brasil não dá ainda para a gente prever, mas os dados provavelmente mais seguros que a gente tem disso são de Israel. Agora, Edson, eu acho que estava no início, ele é a pessoa mais assim, apropriada, né, para falar da Pfizer, porque ele tem acompanhado esses estudos e publicado muito bem. E então, ele talvez já tenha informação mais segura de terceira dose de Pfizer em outros locais. Aqui no Brasil, ela já tem um número, eu acho que em pouco tempo a gente vai ter como analisar os dados do Brasil, mas ainda não tem por essa questão do prazo, mas também da questão do baixo número de eventos. Só tem, acho que 4%, né, da população vacinada, e aí no meio tem profissional de saúde, né? Não sei. Mas 4% da população vacinada já é mais do que a população do Uruguai. Então, assim, é expressivo. Se a gente tivesse número de evento, na verdade, a gente tem com qualquer dessas vacinas, que a gente falou, fora a Janssen, que está em 5 milhões, mas mesmo assim é maior do que a população do Uruguai. Se você pegar qualquer outra vacina, a gente tem número maior do que a população de Portugal, do que a população da Escócia, entendeu? Então, assim, cada vacina dessa equivale a um país da Europa em termos de população. Então, tem número. É um bom laboratório, né? A Imita tem a terceira pergunta. No modelo foram contemplados fatores socioeconômicos na avaliação da efetividade? É isso, a gente faz a correção pelo índice de privação. O índice de privação o índice de privação é um índice que reúne no índice só aspectos sociais, econômicos, educacionais. Então, tem várias medidas, né, socioeconômicas que são... esse índice de privação já existia em outros países. A Escócia tem isso muito organizado e, justamente em colaboração com colegas da Escócia, os pesquisadores aqui do SIDAX desenvolveram o Índice Brasileiro de Privação, que está disponível na página, é possível usar e usar esses dados para esse tipo de correção. Então, a gente tem usado desde o início esse aspecto também da questão... A gente está usando no nível municipal, porque seria... estadual, aliás, né? Porque seria muito difícil para trabalhar com isso nos 5.000 e tantos municípios brasileiros, 5.500 municípios brasileiros, mas é possível fazer, e eu acho que a gente usou municipal também. O R é que está estadual, eu acho que o índice de privação a gente está usando no nível municipal, mas o índice vai para nível submunicipal, você pode usar, que na verdade nos nossos registros, a gente também não tem a possibilidade de determinar claramente onde na cidade a pessoa mora, então não daria para usar o índice, o IBP, no nível submunicipal, né? Então a gente está usando o nível municipal. Mas você não apresentou esse dado, né? Não, isso está no modelo, eu citei só que isso está no modelo. Você está dentro do modelo. Está no modelo, Faz a correção pelo índice, ele participa dos ajustes. Certo. Ricardo Rício faz elogios. Cláudia pergunta em relação à pergunta anterior, que veio depois, desculpe, eu devia ter colocado junto, que será se, até certo ponto, a menor efetividade da Coronavac estaria sendo corrigida, né, pela terceira dose da Pfizer, deve ser isso? Estaria compensando. É possível, é o esperado. É o esperado, agora tem que esperar. Ideal seria você poder ter as informações sobre anticorpos neutralizantes, né? Em pelo menos uma parte dessa população, para poder fazer essa associação, né? Na verdade, seria, mas o estudo de efetividade, você aí tem, assim, é o mundo real todo, quer dizer, você pode ter muito anticorpo neutralizante, mas não tem desafio. E você pode, entendeu? Quer dizer, então, na verdade, você não consegue distinguir tanto. Agora, o Uruguai, que usou o Coronavac no início e agora já deu terceira dose de Pfizer, eles têm um estudo que também fazem avaliação de resposta imune paralelamente. Então, eu acho, sair rapidamente. Eu vi numa apresentação do pessoal, mas eles já devem estar enviando isso para publicação, porque eles fizeram bem mais cedo do que o Brasil a terceira dose, então eles já têm um número que não é muito grande, mas eles têm esses estudos todos também laboratoriais.
Marilda, né, parabeniza seu trabalho, fantástico. Karen Carvalho também, né, obrigada, Barral, excelente, como sempre. E Fernanda pergunta aqui, Fernanda Grassi, né, Barral, parabéns pela apresentação. Vocês estão avaliando em quanto tempo 80% da população brasileira estará imunizada com as 2 doses? Eu estava curiosa a respeito disso também. Eu posso completar aqui a pergunta de Fernando, porque a gente tem quanto por cento de jovens que eu falo, numa faixa etária, que não estão no plano nacional e que não serão imunizados? Será que a gente vai passar desses 70 e poucos por cento que a gente está vendo que estão sendo vacinados? Estão vacinados com a primeira dose, desculpa, com a primeira dose. A gente tem esses dados, né, porque tem o banco todo, mas não tem sido o foco de análise. Esses números eu não sei de cabeça, mas isso a gente tem. Mas a gente está analisando muito a efetividade e já tem muita coisa que a gente precisa fazer em efetividade e não está tendo velocidade para fazer. Então, a gente provavelmente não vai acompanhar isso com análise, mas pelo menos nessa fase que a gente está... Porque, como eu disse, esse período... no Brasil é uma situação talvez até mais crítica do que em outros lugares, porque a gente tem 4 vacinas aplicadas em populações de idades diferentes, em tempos diferentes, mas em todo mundo está ficando complicado você fazer esse tipo de estudo e está tendo que fazer mudanças metodológicas para esse tipo de análise, porque o clássico de comparação com o não imunizado não é viável mais. Então, essas mudanças, essas alterações metodológicas de estudo de efetividade têm aparecido. Agora, nessa semana, ou semana passada, o Grupo de Israel publicou uma forma muito interessante de avaliar essa questão do declínio da resposta imune no New England, fazendo cortes em períodos diferentes, etc., para avaliar o ano. Então, tem muita coisa acontecendo metodologicamente e a gente também está nesse... E repare que Israel tem uma população vacinada, praticamente todo mundo, houve por faixa etária, mas foi rapidamente todo mundo, e com uma vacina só. E mesmo assim é difícil de analisar. A gente tem 4 vacinas em populações diferentes e com um prazo longo. Os primeiros tomaram em janeiro e a gente está em novembro e não acabou loucura, o processo. exatamente. Então, é um quadro bastante complexo para você controlar todas essas variáveis. Exatamente. Tem outras pessoas aqui que parabenizam, né? Emília Maria Medeiros, parabéns, professor Barral. Mittermeier, né? Volta novamente a parabenizar a sua apresentação. Valéria Martins, excelente. Esté, Jamira, Marilda, né? Tem uma pergunta. Barral, qual a sua opinião sobre a vacinação de crianças? Olha, aqui eu não vou falar com dados, né? Porque a gente não tem ainda dados para falar de crianças. Agora, eu acho que todas as evidências até o momento são de que é efetivo e deve ter um impacto positivo na transmissão. Quer dizer, isso melhoraria o controle da pandemia. O ponto crítico aí, que tem que ser analisado pelas agências de regulação, é a segurança. É seguro vacinar as crianças? Quer dizer, qual é o risco que tem de vacinar as crianças? Que até o momento não tem uma descrição de que tem um risco nada que impeça vacinação. Mas, evidentemente, que isso aí tem que ser analisado com o olhar das agências, né, desse tipo de controle, que estão começando, né, nos Estados Unidos a liberar para faixas etárias cada vez mais jovens. Então, de novo, quer dizer, quando um cientista fala sem dados, ele está dando palpite como qualquer um. Então, não é porque você faz ciência que você pode falar com respaldo em todos os assuntos. Tem muito campo da ciência que eu sou mais leigo do que... Então, nesse caso aqui, está próximo, mas a gente não tem dados, principalmente dados brasileiros. Mas não vai dar para esperar dados brasileiros para fazer isso. Eu acho que a gente vai ter que seguir as questões, realmente, assim, garantida a segurança, a gente tem que pensar em realmente fazer as questões entre plausibilidade e realmente assim tomar decisões com o que está se passando no mundo. Não tem nada que imagine que as crianças brasileiras vão ser diferentes em termos de resposta de segurança para essa vacina. Então, eu assim, individualmente, mas como eu disse, com a limitação de não estar falando baseado em dados,
né, tanto nossos como outros aqui do Brasil ou de fora, que ainda deem uma grande confiança, eu recomendaria. Se eu estivesse num painel, eu recomendaria progressivamente fazer isso e mantendo uma vigilância eventualmente maior nessa faixa etária, né? Mas eu não vejo que haja evidência no momento de que tem um risco dessa Pelo menos vacinação. nos estudos Um risco iniciais parece exagerado. que não, né? Risco sempre tem, mas não parece ser nada exagerado. O risco tem, os idosos também têm, não tem muito. Isso. Algumas mais outras pessoas, né, aqui, grávidas. parabenizando. Não, desculpa, parabenizando, mas tem uma última pergunta aqui, Barral, de Lucas Carvalho. Barral, parabéns. Tem alguns estudos que deixam entender a ocorrência de exaustão imunológica em indivíduos que tiveram a doença e tomaram 2 doses das vacinas. Isso é uma preocupação real do ponto de vista de eficácia? Não tinha ouvido falar disso, mas interessante. Esse é um ponto realmente, Lucas, assim, é crítico, né? Porque tem provavelmente muita gente que foi infecção subclínica que a gente não vai nem saber que está tomando, mas também provavelmente não estimulou tanto a resposta imune. Mas isso está tudo nesse campo. A gente trabalha só com quem está confirmada a infecção, né? Então tem muita gente que também teve infecção, mas nem testou, porque era muito difícil testar em algum momento no Brasil e tal. Então, esse é um território ainda muito difícil de explorar, né? A gente agora já está começando essa análise do efeito da pré-infecção na proteção. Provavelmente a gente já vai ter dados para fazer isso em pelo menos Corona, AstraZeneca e Pfizer, mas a gente está começando a análise, inclusive em colaboração com o grupo de Júlio Croda, a gente está trabalhando em conjunto nesse tema. Então, eu espero que rapidamente a gente vai começar a ter os dados brasileiros, né? Porque esse número, como eu disse, a gente está trabalhando só com quem tem confirmação laboratorial. Então, ainda resta os não confirmados, as infecções subclínicas. Então, assim, mas vai aumentar o nosso conhecimento, mas o que eu ainda não posso falar, porque, sinceramente, a gente não tem o dado ainda. Então, não dá para falar nada. Bom, Barral, eu só teria a última pergunta aqui. Eu fico intrigada, né? Porque o Brasil ele tem essa diversidade, né? Que você mostrou, tem diferentes regiões e essas regiões distintas são quase países, né? E aí a gente poderia ser quase do tamanho da Europa, né? E alguns são realmente do tamanho da Europa. Eu fico curiosa que a Europa, que saiu adiantada na vacina, mas apesar de também ter resistência vacinal, está começando a viver uma nova onda de Covid, né? É um paralelo interessante, porque a gente tem países desenvolvidos onde a vacina é disponível e a população pode tomar a qualquer momento e em tempo até mais curto, né? Que você mostrou que os 3 meses parece que no caso da AstraZeneca, quando a infecção está forte, né? Quando a infecção está forte. Mas agora a gente está vivendo um reacender aí na Europa, né? A gente deve se preocupar com isso ou era esperado mesmo? Isso é a falta da terceira dose? Como é que você pode, diante desse olhar que você tem hoje, né, mais especializado nessa área, o que você acha que está acontecendo? E o Brasil caindo, né? Caindo lá com essa população imensa, com essa heterogeneidade de vacinas, heterogeneidade de variantes, e a gente caindo, com 74% da população vacinada com a primeira dose, né? E apenas 50 e poucos com as 2 doses, né? Então, assim, tem países que têm 2 doses em 50, como os próprios Estados Unidos, né? Tem essa população de vacinados com 2 doses também. E, no entanto, você ainda tem um número alto de mortes e ainda alto de mortes e de casos diários, né? Esse quadro está bastante complexo ainda, realmente. Tem vários fatores, né? Mas eu acho que a única coisa confiável no momento é que a gente deve ter muita cautela, não considerar que essa queda no Brasil é a coisa definitiva, que a pandemia está acabando aqui. Eu acho que essa é a única afirmação mais segura que a gente pode fazer. Pode ser que até não volte, mas a gente tem que considerar
assim, realisticamente, o risco de que ela volte a subir. Então, as medidas de proteção não farmacológica devem continuar, as restrições de mobilidade, de aglomeração e ambiente fechado e sem uso de máscara não são recomendadas. Deve continuar usando máscara e deve continuar tendo cuidados, não necessariamente com a mesma intensidade de antes, mas claramente não é hora de liberar tudo, de realmente algumas cidades estão se precipitando nisso, fazendo, né, liberações muito radicais, e é um risco. Agora, é muito difícil comparar mesmo o Brasil. A gente ontem eu vi um trabalho, não, desculpe, um gráfico baseado nesses dados daquele painel da Oxford, do Our World in Data, mostrando que, na verdade, quando classifica os países, quando coloca os países por taxa de vacinação completa e infecção, quer dizer, parece que realmente a grande ponto é em torno de 70% de vacinação completa, onde realmente tem muito, aí diminui. Então, mesmo na Europa, em grosso modo, por exemplo, você vê Espanha e Portugal, principalmente a Espanha teve várias ondas muito pesadas, etc., que já passou de 70%, não está sentindo agora a mesma pressão que a Alemanha ou outros países. Então, não é um estudo geográfico, grosseiro, quer dizer, não é bem um estudo, é um gráfico, né? Mas, assim, é possível que a gente tenha mesmo aí o limite dessa coisa da proteção, não precisa ser determinado, mas a sugestão agora é que estaria em torno de 70% da vacinação completa. E a gente ainda não chegou lá. Ok, Bom, Barral, mas completa, o muito... próprio nome de vacinação completa é complicado, né? Porque agora... complicado, ainda é isso. O que é que você recomenda para vacinação completa? Né? 6 em 6 meses? Ano a ano? Essas são perguntas mesmo a serem respondidas, né? Exato. Porque isso chamar de terceira dose ou dose de reforço, isso nas vacinas já estabelecidas, a vacinação primária é aquela, e em algumas situações você precisa de uma dose de reforço. Em outras vacinas, 3 doses já é do esquema básico. Então, só que no caso da Coronavac, esse esquema básico não foi determinado ainda, está sendo testado agora, porque não existia esse problema antes e não existia vacina. Então, a gente não sabe nem o que é que vai ser estabilizado como o programa básico de imunização para a Coronavac. Eu acho que não vai ser menos do que 3 doses, mas ainda precisa aguardar para ver. E a gente não tem a terceira dose Coronavac, né? A gente tem a terceira dose Pfizer, ainda complica mais ainda, eu acho. Por outro lado, não sei se isso complica, porque essas vacinações mistas parecem muito eficientes, porque você, na verdade, estimula outros componentes de resposta imune, etc. Não, eu acho que então, complica pode ser melhor. Complica para análise. Não, complica. Não, a gente vai análise. ter... Não é complica para o paciente, não, para a pessoa, não, né? Pelo contrário, é melhor. Eu tenho brincado com o pessoal, diz assim, a gente vai ter aqui uma vacinação tutti-frutti. É tudo misturado com tudo, né? Então, não é... Então, Barral, acho que a gente ficaria aqui a manhã toda conversando. Agradeço, porque continua um público muito grande ainda, 48 pessoas já tendo passado o horário, isso mostra, né, o interesse das pessoas diante do assunto e de sua apresentação sempre muito clara e muito, realmente, assim, com todas as perguntas muito encadeadas de uma maneira clara, né? Isso é você, né? Agradeço, parabéns a todos, né, por terem participado aí. Obrigada, Barral.